E nós começamos falando a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que deu 48 horas para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclareça se a autorização do uso da sua imagem e da sua voz em um vídeo gerado por inteligência artificial. A informação é da coluna da jornalista Manuela Alcântara aqui do nosso portal. O material foi exibido no último sábado lá em São Paulo, durante a Convenção Nacional do Partido Liberal, que lançou a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto. Na simulação exibida em um telão, um avatar com o rosto e a voz do ex-presidente afirma estar preso e calado por uma decisão injusta e pede votos para o seu filho, Flávio Bolsonaro. Moraes lembrou que desde julho de 2025, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária e está proibido de usar redes sociais de forma direta ou por terceiros, além de ter veto total a manifestações político-eleitorais. Agora, a defesa vai precisar esclarecer se houve consentimento do ex-presidente. A decisão vai servir para poder avaliar se houve um novo descumprimento de ordem judicial por parte de Jair Bolsonaro ou um desrespeito à legislação eleitoral por parte de Flávio Bolsonaro e também do Partido Liberal. O vídeo em questão que a gente está falando é esse que está sendo exibido agora aqui ao meu lado. Esse vídeo foi, então, exibido durante a convenção partidária no último sábado e agora o ministro Alexandre de Moraes quer saber se Bolsonaro estava ciente desse vídeo, se ele concedeu, de fato, o uso da sua imagem e da sua voz. Se isso aconteceu, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou descumprindo uma das medidas cautelares, que é o uso de redes sociais e também de se manifestar eleitoralmente. Por outro lado, se não houve isso, aí cai a culpa lá para Flávio Bolsonaro, porque aí entra o desrespeito à decisão eleitoral, que não permite aí o uso de deepfake. Para poder me ajudar e também esclarecer para você que está nos acompanhando, eu vou chamar agora o Felipe Monteiro, que estava de férias, já tinha um tempinho que estava fora. Primeiro eu vou dar meu bom dia para o Felipe Monteiro, mas também hoje eu estou muito bem acompanhada pelo Mano Ferreira, que vem me acompanhando nesses dias. Muito bom dia, meninos. Bem-vindos novamente, Felipe. Bom dia, Marília. Bom dia, meu querido amigo Mano Ferreira. Bom dia a todos os telespectadores aqui do Contexto Metrópolis. Ô, Marília, realmente, essa questão, na minha opinião, é uma questão que mostra exatamente a questão relacionada com o uso da inteligência artificial e eleição, né? E no período pré-eleitoral. Infelizmente, né, no Brasil, não está tão claro assim essa definição de como vai ser o uso de inteligência artificial. Porque se pegar a resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre inteligência artificial, há várias ambiguidades, várias dúvidas, várias questões colocadas em relação a esse vídeo do Jair Bolsonaro. Ou seja, não é nada simples, nada simples. Quando você pega, Marília e Mano, a decisão do Alexandre de Moraes, não está tão claro se o uso de avatar, o uso de inteligência artificial poderia ser utilizado pelo Jair Bolsonaro, não só para fins eleitorais, para fins políticos mesmo, né? Até porque é claro que o Bolsonaro pessoalmente não pode transmitir nenhuma opinião, né, na sua conta pessoal ou na conta de terceiro. E quando você vê aquele vídeo, é um vídeo de avatar. Claramente avatar. É um vídeo tosco. É um vídeo muito mal feito, se for ver. A sincronização da voz do Bolsonaro é completamente diferente da imagem do Bolsonaro. A imagem do Bolsonaro, quando você vê, claramente, nitidamente, é uma questão manipulada por inteligência artificial, né? E a resolução do TSE, é bom lembrar, fala que o uso de inteligência artificial pode ser feito desde que a pessoa avise que é inteligência artificial. E o vídeo do Jair Bolsonaro começa exatamente ele falando, ó, aqui não é minha voz, aqui não sou eu. Ou seja, ele respeitou estritamente para fins legais a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. E não pediu voto. No período pré-eleitoral, o pré-candidato não pode pedir voto. E ninguém pode pedir voto. Quando você vê o vídeo, não há nenhum pedido de voto do Jair Bolsonaro. Então, essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, quando analisar o assunto, vai definir, delimitar o uso de IA. Agora, Marília, a questão política, né, e jurídica do Alexandre de Moraes no processo relacionado com o Jair Bolsonaro, aí é uma questão realmente que tem pano para manga, né? Agora, você acha que o Jair Bolsonaro, e a defesa vai falar que o Jair Bolsonaro consensuou no uso da imagem e da voz dele? Claro que não, né? Claro que não. Aí tem outro limite. Ele não poderia, né, consensuar, e se a violação à legislação e violação da decisão do Alexandre de Moraes,
para os fins estrito que está escrito. Eu entendo que não, né? Então, mais uma vez, a gente vai ver o Alexandre de Moraes definindo politicamente e juridicamente os limites também da decisão dele em relação à prisão domiciliar do Jair Bolsonaro, além das questões relacionadas com o uso de IA para eleições desse ano. Mano, a família Bolsonaro ela fica numa sinuca de bico com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque ele dá ali duas alternativas, né? São dois caminhos para a defesa dar ali qualquer tipo de explicação. O Bolsonaro autorizou o uso da imagem e da voz, e aí o descumprimento fica por parte de Jair Bolsonaro, ou o candidato Flávio Bolsonaro utilizou o deepfake e aí a culpa recai sobre Flávio Bolsonaro. Estão em uma sinuca de bico? Muito bom dia, Marília. Bom dia também para o meu querido amigo Felipe Monteiro, de volta das férias. Um prazer estar interagindo com você novamente. Olha, Marília, eu diria que o que, pelo lado do ministro Alexandre de Moraes, parece ter sido uma tentativa de construir essa sinuca de bico, do lado da campanha do Flávio, ele acaba colocando a situação como mais um episódio em que o judiciário atua de forma extremamente rigorosa contra ele mesmo. Ou seja, ele vai utilizar essa situação como mais um tijolo da sua construção narrativa de supostamente perseguido pela justiça brasileira. E acho que tem um ponto aí muito importante para a gente refletir, que é sobre o nível de tutela que o judiciário deve ter ou não deve ter do livre debate no processo eleitoral. Porque, veja, do ponto de vista conceitual, não faz sentido tratar o vídeo de Jair Bolsonaro como deepfake. Deepfake, tecnicamente, é a manipulação de um vídeo real com a inserção de uma imagem para maliciosamente enganar o espectador a respeito do conteúdo daquele vídeo. O deepfake é muito usado, por exemplo, no mundo de chantagens ligadas a chamada revanche pornográfica, quando alguém pega algum vídeo pornográfico e faz uma alteração maliciosa no rosto, por exemplo, das pessoas envolvidas na cena e colocam o rosto de alguém numa situação de uma cena sexual para chantagear a pessoa, seja uma relação que terminou, seja alguém por qualquer motivo tentando fazer uma chantagem, algum tipo de extorsão de dinheiro para não divulgar aqueles vídeos falsificados. Isso é deepfake. É quando você manipula um vídeo que a origem daquele vídeo é real, mas você está manipulando e transformando, por exemplo, o rosto das pessoas envolvidas naquela história. Há muita gente que diz que aquele famoso vídeo que circulou do ex-governador de São Paulo, João Dória, no orgia, seria manipulado com deepfake, que seria uma cena que se colocou o rosto do Dória para criar uma situação embaraçosa do ponto de vista político. O que a gente viu na convenção do PL foi um vídeo de IA generativa, ou seja, inteligência artificial construindo um vídeo 100% artificial. Não é, portanto, uma deepfake. É IA generativa, do ponto de vista técnico do aspecto do que é a comunicação política, não há um enquadramento adequado, ao meu ver, do conceito que está previsto na regra. Aquilo não é deepfake, aquilo é IA generativa. E tem dois aspectos. A regulação eleitoral proíbe algumas manipulações para a propaganda eleitoral, mas aquele vídeo foi exibido numa convenção partidária, onde, em tese, diferentemente da propaganda eleitoral, onde o público-alvo é a população ampla, é todo o país, numa convenção partidária, em tese, o público-alvo de uma mensagem são os convencionais, aqueles que estão participando do evento. É claro que há a reprodução por parte do trabalho da imprensa de
dos acontecimentos que ocorrem dentro da convenção. Mas isso tudo, na minha visão, acaba gerando um contexto em que é plenamente possível defender a legitimidade do ato da campanha de Flávio Bolsonaro. Até porque, de um ponto de vista de conteúdo político, qual é a diferença concreta entre você ter um vídeo de IA generativa do Bolsonaro e ter um papel, um boneco de papelão do Bolsonaro na convenção para as pessoas tirarem foto e, na prática, você está usando o símbolo político de Jair Bolsonaro. A gente pode discutir como é um conteúdo antidemocrático, porque é alguém que está preso por tentativa de golpe de Estado. Não deveria ser lucrativo politicamente numa democracia você usar a imagem de alguém que foi condenado por golpismo. Isso é uma coisa. Mas é plenamente legítimo buscar usar a transmissão de uma mensagem política. E aí é que entra a questão do nível de tutela do judiciário no processo eleitoral. Porque quando a gente tem o grau de intervencionismo elevado do judiciário, vai surgir o questionamento sobre a legitimidade desse trabalho e sobre o quanto que a corte é capaz de manter a mesma régua para todas as candidaturas. E isso gera uma série de outras discussões. É possível usar imagens de políticos mortos, de Getúlio Vargas, que sempre foi usado, por exemplo, nas campanhas de Leonel Brizola. Ícones políticos podem ser utilizados, pode usar foto, porque não pode IA generativa. A diferença é de mérito ou é de forma. Então, o problema é o uso da tecnologia, mas o mundo evoluiu. Tem um longo e legítimo debate a ser feito nessa seara e, na minha visão, a gente não pode tutelar o eleitor achando que as pessoas são crianças. O eleitor é adulto e deve ser capaz de fazer o discernimento sobre as estratégias políticas de cada campanha. Acho negativo que, no lugar de olharmos o jogo, a gente volte a olhar o juiz do jogo, porque juiz bom jamais aparece mais do que o jogo. Felipe, na sua avaliação, você acabou citando que o ex-presidente, na imagem manipulada por inteligência artificial, acabou não pedindo votos diretamente, né, para o senador Flávio Bolsonaro. Mas ele falou o seguinte, né, aparece o seguinte, na gravação o ex-presidente afirma estar preso e calado por uma decisão arbitrária e disse que nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança despertado pelo seu movimento, e ele acaba pedindo que os eleitores recebam Flávio Bolsonaro de braços abertos como candidato à presidência da República. Antes de escutar sua avaliação sobre esse trecho, eu preciso chamar um rápido intervalo para quem está nos acompanhando pela TV, mas no YouTube a gente continua aqui com a nossa discussão sobre o uso de inteligência artificial. Felipe, então, nesse trecho, a gente pode dizer, então, que a manipulação da imagem não foi um pedido de voto, mesmo ali na imagem Jair Bolsonaro dizendo, né, que recebam Flávio Bolsonaro de braços abertos e que nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança. Entendo que não, Marília. A lei eleitoral, ela regula muito pouco o período pré-eleitoral. Né? Um dos poucos pontos que a lei eleitoral faz no período pré-eleitoral é que o candidato, né, não pode ter o voto, não pode, em eventos públicos, né, ter o pedido de voto explícito, né, por qualquer outra pessoa. Né? Eu lembro do caso da eleição do município de São Paulo, né, quando o presidente Lula, numa convenção, num evento das sindicais, né, em São Paulo, pediu explicitamente o voto ao candidato Boulos naquela ocasião, e ele foi multado, né, em relação a esse pedido de voto, que foi explícito, né? Votem no meu candidato Boulos, né? O que o avatar do Jair Bolsonaro fez em relação ao Flávio Bolsonaro nada mais foi do que ressaltar, né, nem ressaltar, né, voltar à questão relacionada com a indicação do Jair Bolsonaro, do seu filho, Flávio Bolsonaro, para suceder ele na disputa eleitoral com o presidente Lula. Então, eu entendo que isso não é
pedido de voto explícito, né? E de fato não é, né? De fato não é. E a grande questão aí, Maria, que eu vejo é que a Justiça Eleitoral vai ter que, finalmente, né, delimitar o uso da inteligência artificial. Né? E eu concordo com o Mano, né? Não cabe, na minha opinião, a Justiça ser tão intervencionista como tem sido o Tribunal Superior Eleitoral em relação às eleições. Né? O juiz não pode aparecer mais do que o jogo e mais do que o jogador nesse aspecto. Né? E a inteligência artificial é um dado, Marília. Não tem como fugir disso. Eu lembro que no Milei, na Argentina, por exemplo, né, usou o avatar do leão, por exemplo, né, que depois massificou e ajudou a catapultar a eleição dele. Né? O candidato, na ocasião, contra o Milei, né, quando o Milei fez aquela declaração que a ídolo dele era a Margaret Thatcher, né, fez um vídeo, né, com inteligência artificial colocando exatamente o momento que a Margaret Thatcher pediu para explodir um navio argentino na Guerra das Malvinas. Né? Ou seja, a inteligência artificial está aí. Né? Não cabe ao TSE, no meu modo de ver, proibir a inteligência artificial. O que ele pode fazer é regular, né? Regular para o bom uso da inteligência artificial. E o Mano colocou no ponto que eu acho que é o ponto principal. Né? Não dá para tratar eleitor como criança, né? Como menino, querer tutelar o eleitor. O eleitor não é bobo. Né? Esse vídeo do Jair Bolsonaro não tem a mínima chance de sair da bolha bolsonarista. Falar, por exemplo, que está usando esse vídeo para criar sentimentos e catapultar ou catapultar e aumentar os sentimentos da população, outras do Brasil, em relação ao candidato Fábio Bolsonaro, é forçar muita barra. Com toda certeza, esse vídeo, na minha opinião, não deve ter criado o mínimo de sentimento em nenhum dos bolsonaristas racionais. É um vídeo completamente tosco, modo de ver. Tosco no sentido não do conteúdo, né? O conteúdo, na minha opinião, é simples. É tosco no sentido da produção do vídeo em si, né? Você vê, por exemplo, que a sincronização da fala do Bolsonaro avatar da imagem é completamente atrasada. Então, o que eu acho, Marília e Mano, é que o PL fez esse vídeo exatamente, na minha opinião, para antecipar a discussão do TSE. O TSE falar exatamente o que pode e o que não pode ser feito em relação ao avatar do Jair Bolsonaro. Se o TSE relativizar o uso da imagem e voz do Jair Bolsonaro, com toda certeza veremos inúmeros vídeos produzidos com o Jair Bolsonaro nas eleições desse ano. Né? Então, na minha opinião, ele resolveu antecipar a situação. Então, isso que o TSE vai ter que decidir. E caiu com quem? Para a alegria dos bolsonaristas. Nunes Marques. Né? Então, Nunes Marques é o relator desse processo no Tribunal Superior Eleitoral. Mas ainda temos outros ministros que também podem discorrer sobre o tema, né, dentro do TSE. Mano, eu queria passar para você, antes da gente mudar de um assunto, que tem um assunto muito legal para a gente comentar hoje, que é Minas Gerais. Mas vamos lá, falar ainda sobre inteligência artificial. O que acontece? A gente vê que a justiça eleitoral ela é um pouco demorada, né? O TSE demora ali para poder resolver diversas situações. Esse caso de uso de inteligência artificial, a gente consegue enxergar nesse momento que ele precisa ser solucionado de forma imediata. Daqui a 15 dias, a gente vai começar a campanha eleitoral. E provavelmente, inteligência artificial vai ser um dos temas que a gente vai mais discutir a respeito aqui no contexto, em toda a nossa programação e nos jornais. A Justiça Eleitoral, ela precisa resolver isso agora ou a gente vai precisar aguardar o tempo dela para poder solucionar? Marília, era muito importante que a gente fosse capaz de dar segurança jurídica ao processo eleitoral, que haja, portanto, uma linha de previsibilidade sobre o que é aceitável e o que não é aceitável na visão da Justiça Eleitoral no decorrer do processo eleitoral, porque senão pode aumentar ainda mais a sensação de que a decisão é casuística, de que a depender de quem fez, a interpretação é A ou é B. E isso é muito negativo para a institucionalidade. A gente está vivendo um momento de polarização em que é essencial que a gente consiga reforçar a confiança nas instituições, reforçar a credibilidade dos atores que são essenciais para que o processo eleitoral transcorra
em normalidade. Então, a justiça eleitoral, a urna eletrônica, a regra precisa ser igual para todos, precisa ser aplicada de forma igual para todos e precisa ser percebida pelos diferentes setores da sociedade como uma regra que é igual e justa, que é igualmente aplicada. Então, para que isso possa acontecer, nós precisamos ter segurança jurídica e previsibilidade. Então, é fundamental que a Justiça Eleitoral tente responder essas indagações com clareza, para que saia da subjetividade e diminua o máximo possível a sensação de que, a depender do juiz que julgue uma ação, o resultado pode ser diferente. A institucionalidade tem que falar mais alto do que a personalidade que decide cada processo. E veja, a gente está falando agora do processo eleitoral da principal disputa, a presidencial. Mas as repercussões de decisões como essa têm um efeito cascata em todo o processo eleitoral, até o deputado estadual que vai representar a menor cidade do interior do menor estado do país. Então, a capacidade da sociedade de acompanhar como está sendo a tomada de decisão nesse cenário, ela é diferente. E uma decisão errada ou incerta ou com insegurança jurídica, ela pode alterar de forma substantiva a capacidade de representatividade do processo eleitoral, sobretudo no legislativo, se a gente tiver insegurança, se a gente tiver essas margens de incerteza. Por isso é muito importante que o Tribunal Superior Eleitoral discipline isso para que as mesmas regras sejam aplicadas em todas as campanhas de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cargos que estarão em disputa. Isso é muito importante e, infelizmente, acredito que a gente ainda está muito no avanço da tecnologia. E nessa seara... Acho que o Mano teve um probleminha na transmissão dele, mas a gente vai ajeitar e já voltamos com ele. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto ainda nesse